Boa noite, pessoal. Hoje é 6 de maio de 2020. Vou estar relatando aqui para vocês, de forma breve aqui, sobre os últimos acontecimentos aí, a minha notificação de fato ao Ministério Público Federal também, que o pessoal está me questionando muito. Eu fiz algumas publicações no meu Twitter, no Facebook também, sobre as ações que estão ocorrendo aí contra o nosso presidente da República, ações de impeachment, são mais de 29 ações, foram impetradas pelas últimas informações que eu tenho, tá? De todas essas situações, últimas ações, últimos fatos ocorridos, aí, mencionando aí também o ex-ministro Moro, ministro da Justiça, ações diárias dos agentes de imprensa, da mídia em geral, atacando nosso presidente da República, atacando o nosso poder executivo. Essa é a minha ótica, minha interpretação, que isso é diário e isso vem a prejudicar a estabilidade, promovendo uma desestabilidade social, além do problema da pandemia que nós estamos enfrentando. Então há um conluio, uma participação, uma mobilização que é visível de vários poderes, de várias entidades, organizações políticas, independentes também, públicas, né, que se dizem independentes, que há políticas, há partidárias, mas que atacam a figura do nosso presidente, o nosso poder executivo legítimo de todas as formas, e procuram estabelecer correlações entre os três poderes: poder executivo, que é o poder do nosso presidente, que hoje nós temos como uma representação tácita do nosso povo, que vem lutando, que vem trabalhando a favor da população, envolvendo o STF, o poder judiciário, a Câmara de Deputados, a Câmara do Senado, que é o nosso poder legislativo, né, que ali com o Congresso. São forças que atacam através de seus políticos, que deveriam estar defendendo os interesses do povo, preocupado com a estabilidade econômica, com a estabilidade jurídica, com a estabilidade sanitária, com as obrigações enquanto legisladores, junto com o nosso executivo, somando forças, né, pessoal, mantendo a independência entre os poderes. Nós não vemos isso hoje. Há uma preocupação gigantesca, o povo, a população está sofrendo isso, está percebendo isso e está vendo nitidamente uma atuação da imprensa de forma notória, diária, dioturna, atacando o poder executivo. Nós vemos aí como ser objetivos as mobilizações públicas do povo que está a favor do nosso presidente, que elegeu o nosso presidente, que está apoiando o nosso presidente. Seguidamente tem saído às ruas em apoio ao presidente da República. O nosso presidente tem reconhecido, apoiado, trazido o seu entender, né, de forma que é a liberdade. Nós estamos exercendo a nossa liberdade de manifestação. O público tem ido à rua, muitas vezes tem pedido intervenção militar, tem pedido AI-5, eu já falei muito aqui nos meus vídeos sobre isso, de forma equivocada. No meu entender, nós já temos um presidente lá que representa toda a sociedade, inclusive os militares também, tá, pessoal? Quem queria ter intervenção, eu acho que de uma certa forma cívica, legal, através dos meios do voto, né, legítimos, foram alcançadas. Então nós não temos que pedir isso, mas muita gente pede, e essas pessoas estão sendo incriminadas na lei 7.170 de segurança nacional, como atacando os poderes, atacando o STF, atacando o Legislativo, o Congresso, tá, pessoal? Eu acho isso notificado, repisado pela imprensa. O Ministério Público está investigando sobre isso, mas ninguém se dá conta de que o poder executivo, através do nosso presidente, está sendo atacado dioturnamente por grupos políticos, por grupos apartidários. A exemplo agora do MBL, que eu fiz uma notificação no Ministério Público Federal, que trouxe um dos impeachments, entre tantos outros que estão sendo trabalhados, apresentados contra o presidente da República, contra o poder executivo legítimo, que na realidade são movimentos, são interesses particulares que não defendem, não representam a população que está em massa, que votou em sua grande maioria no nosso presidente da República, no poder executivo hoje, que está sendo atacado diariamente, tá, pessoal? Então é essa a visão. As pessoas não estão se dando conta do que está acontecendo. Nosso presidente diariamente é caluniado,
Ele é o representante do nosso Poder Executivo, os nossos ministros todos, as ações do nosso presidente são questionadas a todo momento pela imprensa, que fala o que quer do presidente, como grupos independentes também. Então, eu vou falar hoje aqui específico, estou recebendo muitos questionamentos sobre esta notificação ou denúncia, né, que eu fiz ao Ministério Público. Por isso, pessoal, porque eu vejo ali grupos que estão caluniando, se usando de ferramentas, né, encobertos pelo manto da lei, o manto legal de uma ação de impeachment contra o presidente, que é uma ação baseada em calúnias. É uma ação baseada em denúncias não comprovadas, não julgadas. Nosso presidente não foi condenado a nada e eles já estão fazendo peças de ações de impeachment como se agissem políticos que são hoje representantes de grupos apartidários anteriores, conectados com esses, são lideranças desses grupos apartidários, políticos como o Kim Kataguiri, representante do MBL, ao qual eu notifiquei, denunciei ao Ministério Público como cidadão. Isso é uma prerrogativa cívica da minha parte, me senti na obrigação de fazer essa notificação ao Ministério Público, porque a ele cabe imputar ou promover ação, né, contra quem seja, se tiver base a minha notificação. Tá? Depois eu vou mostrar aqui no finzinho para vocês a Lei de Segurança Nacional, né, quem é o responsável de promover essa lei, que é o Ministério Público. Vou mostrar os artigos ali corresponsáveis, e o último trâmite, né, dessa minha notificação ao Ministério Público, que o pessoal está levando em chacota, como esses grupos, né, que são mais grupos que fazem stand-up aí na internet, usando mecanismos, veículos que hoje têm grande poder nas redes sociais, tá? Como veículos de imprensa, a própria imprensa oficial está atacando o nosso poder executivo de todas as formas, na figura do nosso presidente, e esses veículos nas redes sociais também fomentando uma desestabilização social, de todas as formas, de todos os meios, inclusive com ações de impeachment, que é o cúmulo, pessoal, isso é o cúmulo. Então, esse é o motivo de que eu fiz essa notificação ao Ministério Público, como competência de mover qualquer ação. Tá? O instrumento que eu usei, eu fiz uma declaração, um relato, uma notificação ao Ministério Público do que eu achava que estava errado. É o meu dever cívico e qualquer um cidadão poderia fazer e tem a obrigação de se mobilizar contra um ataque direto promovido por diversos grupos, por políticos, pela imprensa, por canais e mídias sociais, atacando o poder executivo, visando a desestabilização social, política e econômica do nosso país. E caluniando a figura do nosso presidente, isso é previsto nesta lei, no artigo de lei de segurança nacional. Vou mostrar aqui na sequência para vocês. Tá bom, pessoal? Sigam em frente, eu vou estar passando aqui, procurando mostrar o fato ponto a ponto, né? E mostrando a última movimentação no Ministério Público Federal após a denúncia que eu fiz do fato ocorrido, né? Eu só relatei um fato, achei que deveria fazer isso, e cabe ao Ministério Público enquadrar, entender se realmente houve ou não houve crime, se houve alguma ação ilegal, e aí promover a devida ação pertinente, né? Encaminhar aos agentes, né, e grupos aí responsáveis. Segue aqui com vocês então. Tá, pessoal, então vamos ver aqui, ó. Primeiro vamos ver no portal da transparência do Ministério Público Federal a repercussão, né, e como foi encaminhada, já foi os últimos movimentos da notificação, da notícia de fato que eu fiz, que eu relatei lá, que eu vinha comentando com vocês. Então nós temos aqui, ó, foi classificada como notícia de fato ocorrido, como era o pretendido, né? Procuradoria da República, Distrito Federal. Eu tenho esse documento postado no meu Twitter, no meu Facebook também, mas só vou colocar aqui também na sequência do vídeo para vocês. Como é que isso foi classificado dentro do Ministério Público, tá? E dado o andamento aos trâmites? Sim, assunto CNMP, SIC, crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social. Então foi encaminhado aqui ao gabinete da Procuradoria da República, no dia 30/4 de 2020, logo depois da notificação que eu fiz ao Ministério Público, dia 27, tá?
e está aqui com o procurador Peterson de Paula Pereira, tá, pessoal? Então, isso foi o que o Ministério Público deu andamento à minha notificação. Foi encaminhado para investigação. Vamos dar uma olhadinha aqui o que diz a Lei de Segurança Nacional, né? A Lei 7.170, de 14 de dezembro de 1983. Nós temos aqui no seu artigo 1º, né? Esta lei prevê os crimes que lesam ou expõem o perigo de lesão, tá? A integridade do território nacional, a soberania nacional, e aqui o que vem ao caso, o regime representativo, a democracia, a federação e o Estado de Direito. Tem mais alguns fatos aqui dentro dos artigos todos que vocês podem ler, está na internet, só procurar no Google, tá? Mas tem alguma coisinha aqui que mais direcionada, que eu já grifei aqui para nós, que é o artigo 26, tá? Olha o que é enquadrado nessa lei também, artigo 26, caluniar ou difamar o presidente da República. Entendeu, pessoal? Isso aí nós estamos vendo todos os dias, essas ações de impeachment que a maioria tem promovido, são em cima de calúnias, de denúncias, de suposições, de crimes que poderão ser comprovados. Não existe condenação ao nosso presidente, nem denúncias existem de muitas que eles estão falando, aos filhos do presidente. Olha, isso aqui está extremamente grave, essa situação. Gostei muito que foi encaminhado, tá, pessoal, pelo Ministério Público, encarado e enquadrado nesta lei. Aqui tem artigo 27 ainda, cabe citar, ofender a integridade corporal ou a saúde de qualquer das autoridades mencionadas no artigo anterior, no artigo 26, que ali também está relacionado aos senadores, deputados, ministros do Tribunal Superior Federal, aquela coisa toda, né? Cabe aqui ainda citar que quem é responsável aqui, título 3, terceiro, parágrafo único, a ação penal é pública, por isso que eu fiz a denúncia, a ação penal é pública, todos temos acesso, promovendo-a o Ministério Público. A pessoa é de competência do Ministério Público, por isso eu encaminhei, não tenho eu competência, não tenho um notório saber jurídico para dar andamento nessas situações aí. Então está visto aqui, vamos continuar o vídeo ali, nós finalizarmos. Então tá, pessoal, após expostos aí os fatos, né, mostrado para vocês a lei, os enquadramentos, os últimos movimentos, os últimos trâmites do Ministério Federal, fiquei muito contente que foi enquadrado, foi acatado a minha notificação, a minha denúncia, por quem de direito, por quem deva dar prosseguimento a isso, porque nós temos, enquanto cidadãos, pessoal, nós temos que tomar uma atitude, além de ir às ruas, procurar fazer as mobilizações de forma correta, de forma legal, né? Nós temos que sim, né, usar as ferramentas todas que estão à nossa disposição, saber interpretar o cenário para ver aonde que nós devemos ser mais efetivos. E essa questão de estarem atingindo de todas as formas o nosso poder executivo é gravíssimo, atingindo o nosso presidente, o nosso representante, que nós colocamos lá como representante da população através do voto, de forma legítima, de forma legal. Tá, pessoal? Espero ter esclarecido a todos vocês. Vamos acompanhar os andamentos aqui junto ao Ministério Público. Espero que a situação evolua de uma forma a trazer um freio, né, a essas pessoas e que isso motive a todos vocês, cidadãos, né, que estão aí, que podem usar o Ministério Público, que é um instrumento, uma instituição que está à disposição, é responsável por ações de defesa à lei, a fazer cumprir a Constituição, né? Fazer cumprir os deveres que eles realmente têm, não só de atacar, de serem movidos contra o povo. Vamos reagir, vamos nós agora mostrarmos o nosso poder dentro da lei também, tá? E denunciar, notificar, como eu fiz, de fatos. Ou ocorrer um fato lá, não precisa ter um notório saber jurídico, como eu não tenho também, eu não sou advogado, tá, pessoal? Eu tenho um conhecimento, modéstia à parte, muito bom na área jurídica, por atuar em licitações públicas, estudar a Lei 8.666, eu sei de cor e salteado, então a gente tem uma certa percepção, mas basta um relato de um cidadão qualquer, como eu fiz ali, manda para o Ministério Público através do site, tá? Entra lá na página, faz a sua denúncia e vamos nos mobilizar, vamos usar as nossas ferramentas, não vamos deixar o nosso presidente sozinho enfrentando esse bando de hienas todas reunidas. Tem muita gente boa na nossa política, que ascenderam ao poder político agora, muita gente
rasgou a bandeira, chutou o balde, chutou aqueles, né, que foram ajudados pelo nosso presidente, foram alçados a um cargo político, estão se voltando para o nosso presidente, se juntando com essas pessoas aí, com grupos, né, que vêm continuando um trabalho de desestabilização da nossa economia, do nosso poder, da nossa sociedade, além dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Tá bom, pessoal? Obrigado, compartilhem o vídeo, levem adiante, vamos nos mobilizar e vamos manter o nosso presidente no poder. Ele sim tem a capacidade de nos representar, as ferramentas nas mãos, e nós temos que auxiliá-lo agora, porque a luta está sendo muito ferrenha. Os poderes, as forças de outros poderes constitucionais da República estão também se mobilizando, estão sendo questionados sobre muitos fatos, muitas ações, STF, Congresso Nacional, que estão deliberadamente atacando 24 horas o nosso poder executivo. Vamos fazer alguma coisa. Conto com todos, compartilhem, por favor. Obrigado.